pessoal, o vídeo de hoje é sobre um conto do Edgar Allan Poe chamado Revelação Mesmeriana. Então, esse conto, esse vídeo faz parte do projeto 12 Meses de Poe, que foi criado pela Ana, e eu vou deixar todos os links aqui no box de informação. Então, eu imprimi o conto, e que conto difícil, gente! Eu achei um conto bem difícil, porque ele fala de questões que envolvem ciência, que envolve misticismo, que envolve religião. Então, assim, é um conto que dá conversa pra caramba, né? E conversas que podem, ter convergências de opiniões, porque quando se trata de ciência, religião, você tem conflitos, ok? Então, assim, eu estou lendo um conto que não foi escrito pela minha pessoa, foi escrito pelo Edgar Allan Poe, e eu irei relatar o que está escrito aqui, tá? Eu não vou dar a minha opinião. Vou colocar, claro, o que eu entendi do texto, mas, enfim, não fui eu que escrevi isso, né? A gente tem que deixar claro, porque vocês sabem, gente, falar de religião e ciência, é problema, né? Então, as pessoas acabam perdendo a noção da realidade. Bem, nós temos um médico aqui, que é o narrador, e ele foi chamado para ir na casa de um senhor que ele sofre de asma. E o cara, se ele tá muito mal, ele não tá conseguindo respirar, mas o narrador faz uma observação. Ele fala o seguinte: ao entrar em seu quarto, o doente saudou-me com um carinhoso sorriso. E embora evidentemente sofresse grandes dores corporais, parecia estar mentalmente sem qualquer perturbação. Então isso já deixou o narrador, com um ponto de interrogação. E essa questão do mesmerismo, relativa ao mesmerismo, é uma doutrina que foi criada pelo médico alemão Frederico Antônio Mesmer, de 1734 a 1805. Ele julgava haver descoberto no magnetismo animal a terapêutica para todas as doenças, e sobre sua pretendida descoberta escreveu vários livros sobre esse assunto. Então é um conto que fala sobre o magnetismo. Então o narrador, ele ficou ali com um ponto de interrogação. Então ele percebeu que o cara estava com dores corporais devido à asma, mas que ele estava assim, parece que mentalmente calmo. E o senhor fala para ele: mandei chamá-lo hoje, não tanto para dar-me um alívio ao corpo, como para satisfazer-me relativamente a certas impressões psíquicas que nos últimos tempos causaram-me grande ansiedade e surpresa. Então o narrador, ele fica um pouco cético em relação a essa questão do magnetismo, mas chega um momento aqui que ele fica meio que em cima do muro. Ele fala: será? Será que isso realmente é possível? Então o narrador, ele coloca duas questões. Você tem o magnetismo e o magnetizado. Então, até que ponto existe a manipulação entre os dois? Porque para o narrador, esse magnetizado é aquele que meio que te hipnotiza, que impõe as coisas para você. Ah, tem que ser desse jeito. E você fica magnetizado pelaquela situação. Mas de algum lugar isso tem que vir. E é isso que eles ficam discutindo no decorrer da história. Então chega um momento que o narrador pergunta para ele, como pensa que terminará a sua enfermidade atual? E simplesmente ele fala: eu vou morrer. E o narrador pergunta: e a ideia da morte o aflige? Ele fala: não. E o narrador pergunta: agrada-lhe essa perspectiva? E ele responde: se eu estivesse acordado, gostaria de morrer. A condição magnética está bastante perto da morte para me satisfazer. E aí eles começam a discutir sobre a existência de Deus, se Deus é um ser material ou imaterial. E ali que o enfermo fala o seguinte: ele não é espírito, porque existe, nem é matéria, tal como você entende, mas há gradações da matéria de que o homem não consegue nada, e mais densa impelindo o mais sútil, e mais sútil invadindo a mais densa. Então, durante todo o decorrer desse texto, desse conto, eles ficam discutindo a questão de Deus. Quem é esse Deus? Ele é real ou não? Ele existe
ou não. Isso mais na concepção do narrador. Então, eles começam a discutir sobre Deus, se Deus é matéria ou imatéria. Porque o narrador, ele é muito em cima do muro em relação a isso. Ele não sabe se ele acredita ou não. Mas o enfermo, o senhor que está doente, ele tem uma opinião sobre isso. E quando ele começa a dar a explicação dele sobre como é Deus, né? E ele menciona também que não existe só nós seres aqui no planeta Terra, mas ele menciona seres de outros planetas, que existem vida em outros planetas. Ele também fala sobre anjos. E eu acho interessante que lá no final, né, no finalzinho mesmo do conto, o enfermo, né, o senhor que está doente, ele acaba morrendo ali conversando com o narrador. E o narrador fala o seguinte: notei que menos de um minuto depois, seu cadáver tinha toda a rígida imobilidade da pedra. Sua fronte estava fria como gelo. Assim, geralmente, só se mostraria depois de uma longa pressão na mão de Azazel. Esse Azazel, ele é um anjo da morte dentro da tradição de Israel, né, do Alcorão. Dentro do Alcorão, ele é tido como um anjo da morte. E ele fala: ter-se-ia realmente o magnetizado na última parte de sua dissertação, dirigido a mim lá no fundo, nas regiões das sombras? Ele deixa ainda uma pergunta, né? Ele fala que esse anjo, ele foi o magnetizador. Então, que meio que ele teve uma oportunidade de conhecer um pouquinho do outro lado, ali próximo do leito da morte, em que o Senhor estava contando para ele, né, qual era a visão dele do outro mundo, do outro lado, sobre a outra vida, porque ele menciona a questão da reencarnação. Ele menciona que o corpo morre, mas não a alma. A alma, ela é eterna. Então, é isso do que se trata o conto, tá? Foi isso que eu também entendi em relação ao seu conto. Claro que ele é muito mais profundo, eles ficam discutindo muito sobre a forma de Deus, tá? Que eu não vou entrar nesse mérito, mas é um conto muito profundo que me fez pensar em muitas coisas. E esse conto, por incrível que pareça, ele apareceu num momento assim bem bacana da minha vida, porque eu realmente estou estudando sobre essa questão e eu gostei bastante e irei estudar mais esse conto. Porque assim, gente, os contos do Edgar Allan Poe, eles não são contos que você lê uma vez e pronto, acabou, né? Você vai conseguir entender alguma coisa sempre quando você chega lá no finalzinho do conto. Aí você fala: ah, peraí, só que aí você tem que ler o conto inteiro para poder entender. O final, sempre os finais do conto do Poe, ele faz com que você volta, ele faz você voltar e ler tudo de novo. É isso, essa é a genialidade desse escritor, por isso que eu gosto bastante. Então assim, esse conto ele tem muita coisa interessante. O Poe não tirou isso da cabeça dele, assim, provavelmente ele fez um estudo sobre isso, principalmente das obras desse médico alemão, mas provavelmente ele se voltou também para outras obras, tá? Para outras coisas. Achei interessante ele citar lá na época dele essa questão de extraterrestres, que faz muito parte do que eu acredito também, do que eu acho. Por isso que eu falo que não dá para discutir sobre isso, porque existem pessoas que estão vendo esse vídeo, pessoas que irão ler esse conto, que são de religiões opostas, né? E não é nem... Porque assim, eu provavelmente, sei lá, não sei muito sobre a questão da religiosidade do Edgar Allan Poe, tá? Eu realmente nunca li uma biografia dele, nunca fui atrás assim realmente, tá? Mas pelo que eu vejo nos contos, ele tem uma mente muito aberta para ter uma religião específica, porque ele fala sobre todos os assuntos, tá? De todos os contos que eu já li dele, que não foram tantos, mas os que eu já li, ele tem uma visão muito ampla das coisas. Então é isso, gente. Esse foi Revelação Mesmeriana e 5 estrelas, adorei o conto. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhe, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!